Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né, ao que a gente está lendo. Agora, segundo Timóteo 4, né, o último capítulo desse livro, dessa carta, né, aliás, né, da carta aos Timóteo, né, que o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo, né? Então vamos aqui continuar, tá? Então, na presença de Yahweh e de Yahushua, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Vocês veem que aqui ele está falando, pregue a palavra. Quem é a palavra? Yahushua. Pregue Yahushua, anuncia Yahushua. Fale da escritura, o que está escrito na escritura, para ninguém ser enganado, né? Alerte, exorte, né? Não está dizendo pregue a história. Não está escrito isso. Está dizendo pregue a palavra. Então vocês vejam bem que já estão fugindo da escritura, do foco do que a escritura diz. Vocês vejam bem. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Não é isso que está acontecendo, amados? As pessoas estão com coceira nos ouvidos, ou seja, não querem ouvir a verdade, querem ouvir mitos, mentiras, fantasias, e estão juntando mestres para si mesmos, ou seja, seguindo homens, ao invés de seguir a Yahushua. Vocês vejam que está se cumprindo isso. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Veja o que está escrito aqui, o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, gente, não repara os cachorros, tá? A gente está em quarentena aqui, então os cachorros ficam latindo, é o cachorro do vizinho e é complicado, né? É complicado mesmo. Não tem um dia que eu consiga gravar, né? Vídeos que, sim, se eu gravo de dia, agora mesmo são 2h27 da tarde, tá? Então, vocês vejam bem, hoje é dia 9 de maio, 2h27 da tarde. Se eu gravar vídeo em silêncio, só se for de madrugada, porque fora isso não tem como, né? É complicado, é muito... Olha, o pai sabe como é difícil, como é árduo eu gravar um vídeo, o pai sabe. Mas eu gravo com amor, pelo amor que eu tenho, pelas almas eu gravo, porque eu sei que mesmo com latido de cachorro, eu sei que a mensagem está sendo levada. E muitos vão chegar ao conhecimento da verdade e se arrepender e ir realmente para Yahushua, que é a porta. Que não tem outra porta, não tem outro caminho para a gente seguir, senão Yahushua. E esse caminho é no entendimento do Espírito, não um caminho físico, né? Então vamos aqui continuar. Aqui é o apóstolo Paulo, no verso 5, falando para Timóteo. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Veja, suporte os sofrimentos. Ele não está falando, olha, seja sóbrio em tudo, porque você vai ter uma vida de oba-oba aqui nessa vida temporal. Você vai ter bens nessa terra. Não é isso que está falando, veja, suporte os sofrimentos. Mas vocês vejam que o sistema religioso não prega isso, né? Eles pregam prosperidade, como agora mesmo, né? Hoje eu estava vendo um vídeo do Thiago Lima e ele mostrando o Valdomiro Santiago agora vendendo feijões mágicos que custa R$1.000. Você dá R$1.000 e aí você tem que mandar o comprovante que você pagou os R$1.000 e aí ele vai e manda os feijãozinhos mágicos. Isso não é mito? Veja. Se recusaram a dar ouvido às verdades, voltando-se para os mitos. Veja se isso não é mito. Então, vocês vejam bem. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Veja, ele está falando que ele já está indo para o sacrifício, para ser sacrificado, para ser morto, né? E quem matou o apóstolo Paulo?
senão o sistema religioso, o sistema maçônico e o sistema político? Não são sempre todos esses 3 sistemas aí que estão juntos? A gente pode reparar hoje, né? A gente vê. A maçonaria está com o sistema religioso e com a política. Vocês vejam que está tudo junto e misturado, como o próprio Marco Feliciano disse no vídeo, né? Nós estamos juntos e misturados. Então vocês vejam bem. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, ou seja, eu já estou indo para o sacrifício, é o que ele está falando, eu já estou indo para a morte. O apóstolo está falando. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Veja, combati o bom combate, combate de quê? De andar no caminho de Yahushua, né? Terminei a corrida, ou seja, ele correu até o fim ali, ó. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Veja, Demas amando este mundo. Você vê que as pessoas amam mais o mundo do que as coisas do Pai. Por quê? Porque estão dando crédito a mitos, a mentira, ao invés de crer na verdade. Vocês vejam bem. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. O que são os pergaminhos? Eram a escritura que era lida, não era a Bíblia, que naquela época não existia a Bíblia. Naquela época existiam os pergaminhos, que eram os livros, as escrituras, que eram lidos em pergaminhos. Então vocês vejam bem. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Por que ele diz que o Senhor dará retribuição pelo que ele fez? Por vingança? Não, porque ninguém zomba de Yarro. A escritura é bem clara. De Yarro ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Está escrito bem claro. Então, tudo que a gente fizer, a gente colherá. Tá? Então, vocês vejam bem. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às minhas palavras. Ou seja, se opôs aqui ao Espírito. Porque o apóstolo Paulo falava na visão do Espírito. Vocês vejam bem. Era um homem que estava totalmente contrário ao Espírito de Yarro. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes cobrado. Acho que aqui isso não lhes seja cobrado, uma coisa, deve ser isso, né? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Assim seja. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubuco, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Então, vocês vejam bem que aqui no verso, veja, verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para a gente assistir junto esse vídeo aqui de novo, Segredos Subliminares. O título do vídeo é O Poder Oculto e Esotérico no Sistema Religioso e Suas Simbologias. Ou seja, dando ouvidos a mito.
Veja se não é isso que está acontecendo hoje. E já estava acontecendo antes, na época de Paulo. Então vamos aqui assistir esse vídeo juntos, né? Esse vídeo que eu assisti já tem um tempo, não me lembro mais como é que é esse vídeo, que já tem um tempo que eu assisti esse vídeo. Então vamos lá. Ué, bora, filho. Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Eu tenho divulgado alguns vídeos no qual eu tenho dito que muitas denominações estão alinhadas com as filosofias da maçonaria. Isso é fato, não enxerga quem não quer. Mas algumas pessoas que entram nesses vídeos dizem que não há prova sobre isso, principalmente quando é citada a denominação que eles frequentam. Como alguns têm me desafiado a provar, publicarei alguns vídeos apresentando as simbologias maçônicas dessas denominações. Elas estão em toda parte, na arquitetura dos templos, nos símbolos que divulgam essas denominações, nos logotipos e até na pregação dos pastores, pois muitos deles são maçons enrostidos. Não tem como você provar que uma denominação ou pastor está na maçonaria, a não ser através das simbologias que eles adotam, pois eles vão negar até a morte a sua filiação, pois sabem que a luz não se mistura com as trevas, e precisam esconder os seus pactos com as seitas ocultistas, no caso a maçonaria. Vamos então começar com a denominação Adventistas de Sétimo Dia. Aqui nós vemos o obelisco e também a pirâmide, que são símbolos exclusivamente egípcios. Vejam que esse templo aqui da Adventista, ele é no formato de uma pirâmide. Aqui também nós temos um símbolo do obelisco imprimido nessa arquitetura. Aqui nós vemos o túmulo da L.G. White e o obelisco. Nessa foto antiga dos primeiros pioneiros maçons da Adventista, observe que muitos deles estão fazendo o sinal maçônico chamado a mão do segundo véu, no qual uma das mãos é escondida dentro da roupa, que é um sinal exclusivamente maçom. A pirâmide, assim como o obelisco, é um símbolo de adoração ao sol. Veja que essa arquitetura faz parte do templo da Legião da Boa Vontade, onde dentro do templo existe também um espiral, bem no centro. Aqui nós vemos a imagem do Google Map, onde uma área que pertence à Watchtower, Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, todo o terreno dele se apresenta numa forma de uma pirâmide, com o olho que tudo vê. Aqui nós vemos o túmulo do Charles Taze Russell, no qual existe uma pirâmide que foi erguida em homenagem ao seu trabalho. O Charles Taze Russell também escreveu um livro chamado Divine Plans of the Ages, Plano Divino das Eras, onde ele estabelece um mapa no qual ele diz que existe um plano secreto por trás da construção da Grande Pirâmide e no qual ela seria também uma Bíblia de pedra. Aqui nós vemos novamente um obelisco egípcio e o seu formato. Aqui nós vemos um obelisco que foi erguido no centro da Praça de São Pedro, já que o catolicismo é considerada a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra, no qual se originaram todas as outras religiões cristãs. Aqui vemos o Templo Mormon. Veja que o obelisco também faz parte da arquitetura, está sempre no topo das construções. À direita, vejam que foi erguido também um obelisco em homenagem a Joseph Smith em 23 de dezembro de 1905, em homenagem a ele. A maioria dos missionários antigos eram maçons, isso é um fato e não tem como negar. Aqui nós vemos dois logotipos da Assembleia de Deus, que podem nos dar a influência da maçonaria nessa religião. Se nós girarmos estes logotipos, o de Bangu parece o olho de Horus, e o outro nós podemos notar um olho e também o número 6. Veja aqui outro logotipo da Assembleia, no qual existe uma mensagem subliminar. Existem as 3 pirâmides e no centro nós vamos ver que existe a pirâmide central, a Grande Pirâmide, com os 2 obeliscos ou com os 2 postes ídolos lado a lado, que podem também representar as colunas de Jaquim e Boaz.
O segundo templo de Salomão ele foi modificado. Quando o Império Romano começou a invadir Israel, eles ordenaram algumas mudanças no templo, onde começaram a entrar algumas apostasias. Mas hoje essas colunas e o templo passou a ser adorado. Até mesmo Jesus repreendeu os discípulos quando eles começaram a adorar o templo, se maravilhar com a arquitetura dele. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque a missão do Messias era estabelecer o templo no corpo humano, a verdadeira morada de Deus. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Não existe mais templos, existe sim reuniões ou congregações. Aqui nós vemos um templo da Assembleia de Deus, onde dentro do templo nós vemos as 3 colunas, ou os postes ídolos. Existe uma cúpula que é bem particular da maçonaria na sua arquitetura, onde nós vemos aqui o sol, a lua e as estrelas. A Assembleia de Deus de Madureira madurou tanto que ficou podre, pois se curvou totalmente à maçonaria. O sinal da influência da maçonaria nas denominações evangélicas podem ser encontradas através do púlpito que virou palanque eleitoral e das simbologias usadas na divulgação dos ministérios. Sabemos que a maçonaria cultua muitas divindades, principalmente as pirâmides e o obelisco, que são símbolos de adoração ao sol. O obelisco faz parte da veneração aos postes ídolos, culto da fertilidade a Tamuz, Baal e outras deidades fálicas. Mas no Egito, especificamente, o obelisco significa o órgão genital do deus Osíris. O mito conta que o deus Sete esquartejou Osíris em 14 pedaços, aos quais ele espalhou por todo o Egito para impedir que Osíris voltasse à vida novamente. Ísis então recuperou todos os pedaços, com exceção de um, o seu órgão genital. Ísis nunca recuperou seu falo, ao qual Sete havia jogado no Nilo, onde foi comido pelos peixes. Então Ísis inventou o obelisco em torno do qual os egípcios estabeleceram um culto perpétuo, como símbolo de virilidade, renascimento, força e poder. Essas simbologias podem ser encontradas em diversas denominações. A maior organização protestante evangélica dos Estados Unidos da América, a Convenção Batista do Sul, responsável através da Junta de Richmond pela implantação do trabalho batista no Brasil, possuía naquela época e ainda hoje possui um grande número de membros maçons. Os emigrados dos Estados Unidos que se estabeleceram em Santa Bárbara, São Paulo, fundaram nessa cidade a primeira batista em solo brasileiro, em 10 de setembro de 1871, pelo maçom e pastor americano Richard Ratcliffe. Fundaram também em 1874 a loja maçônica George Washington, onde se encontravam 8 batistas. 5 deles foram também fundadores da primeira igreja, entre eles o maçom americano pastor Robert Potter Thomas, de 1825 a 1897. Bom, nós já estudamos aqui sobre as origens do protestantismo. Ele está de braços dados com o iluminismo francês. Apesar da influência maçônica para o estabelecimento do protestantismo no Brasil e no mundo, o protestantismo havia se distanciado da maçonaria. Mas o primeiro sinal de que as denominações estavam voltando à maçonaria aconteceu no primeiro encontro de pastores maçons, no dia 3 de agosto de 2011, onde mais de 60 maçons evangélicos foram iniciados, no Hotel Guanabara do Rio de Janeiro, através do rito escocês. A matéria diz que o movimento tinha por objetivo combater as perseguições ou discriminações que os maçons sofrem em suas igrejas, famílias e entre amigos. A matéria dizia: irmãos de mais de 10 diferentes igrejas protestantes disseram basta a toda a recente história de ataques orquestrado principalmente através da internet. O desejo dos irmãos evangélicos é apenas a possibilidade da convivência harmoniosa das condições de ser evangélico e ser maçom. Continuarei falando deste assunto no próximo vídeo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Então vocês vejam, né, que realmente isso aí é um poder oculto esotérico mesmo, né? No sistema religioso e nesse sistema que está aí imperando agora na internet, de que estão ensinando mitologias
com livros gnósticos, com apócrifos. Eu gostaria agora de colocar outro vídeo para vocês, né? Também dos segredos subliminares, tá? Esse eu não vi, né? Eu dei meu like, comecei a ver um pouquinho, mas deixei para assistir agora. História Antiga, Mitologia, Lilith. Então, vou colocar aqui pra gente assistir juntos, tá? O primeiro que eu coloquei, eu assisti, eu já tinha visto há um tempo atrás, mas esse agora eu não vi, né? Só vi só o início só e separei para poder a gente ver. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu quero falar sobre o mito babilônico da criação e falar de Lilith, que além de ser considerada a primeira mulher de Adão na mitologia babilônica, Lilith foi uma deusa adorada na Mesopotâmia e na Babilônia, associada aos ventos, tempestades, sendo terrivelmente temida na cultura judaica. Lilith aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica. Ela é tratada como sendo a primeira mulher de Adão, sendo acusada de ser a serpente que levou Eva a comer o fruto proibido. Ela é o símbolo do Leviatã e da serpente babilônica Tiamat. Mesmo levando em consideração aqueles que não acreditam neste mito, que Adão teve outra mulher antes de Eva, existe uma conexão entre o mito babilônico e o relato de Gênesis, que podem nos dar referências interessantes para uma análise, pois percebemos que a Bíblia cita o Leviatã e o mito babilônico cita Tiamat, monstros marinhos que representam a mulher que foge para o Mar Vermelho. Veja que este símbolo do Leviatã possui a forma de uma serpente na forma de número 8, que simboliza a antiga serpente, símbolo que está presente também na figura híbrida de Baphomet, um símbolo de alquimia e magia sexual, sendo usada na alta magia chamada Kundalini. As bruxas montam nas vassouras para usar essa energia masculina para realizar os seus prodígios, pois as vassouras são símbolos fálicos deste culto de alta magia, inspirados na figura de Lilith. No mito babilônico, o deus Marduk do caos trava uma batalha contra Tiamat, nas águas caóticas antes da criação do mundo. O mito babilônico narra o seguinte: após Deus criar o homem e a mulher para crescer e se multiplicar, Lilith havia recusado ter relações ficando embaixo de Adão. Ela não aceitou ser submissa, já que ela fora criada em igualdade com ele, conforme relata o livro de Gênesis. Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, ambos do pó da terra. Apenas depois que Deus transferiu o homem para o jardim do Éden, ele fica só. E a Bíblia fala que não havia mulher idônea para ele. Isso deixa uma lacuna para se entender que haviam outras mulheres na terra. Porém, não havia mulher que estivesse lado a lado com ele, submissa. Então Deus cria uma mulher a partir da costela dele, ao fazer ele cair num profundo sono. Trata-se do conceito de alma gêmea, feita de um pedaço dele mesmo, um encaixe perfeito e espiritual. É Deus que realiza este casamento espiritual, que diz respeito à noiva de Cristo, pois Adão representa Cristo, o último Adão, e Eva, a igreja de Cristo. No mito babilônico, antes de Deus criar Eva, Lilith foge de Adão e 3 anjos são enviados para trazê-la de volta. Porém, ela se recusa a voltar e junta-se aos anjos caídos, tendo relações com o anjo chamado Samael. Há teorias que Lilith é a serpente que estava no Éden e induz Eva a pecar, fazendo com que comesse do fruto proibido, para arruinar seu casamento. Samael é um anjo caído e o seu nome significa Sama, veneno, e Deus El, Deus veneno. Também é chamado de acusador, sedutor, Deus cego e destruidor. Segundo o judaísmo, Samael foi o encarregado de tentar Eva, após seduzi-la e copular com ela, fazendo gerar a Caim. Bom, eu não estou defendendo este mito e essa teoria. Eu estou apenas trazendo aqui no canal para que nós venhamos analisar, cada um possa expor sua opinião sobre este assunto. Na Cabala, Samael corresponde a Séfero Geburá, significando severidade. Os demônios associados a ele são descritos como monstros amarelos com corpo de cachorro e cabeça de demônio. Samael é o terceiro nome do demônio Demiurgo. Segundo as tradições cristãs canônicas,
Samael era Lúcifer, o portador da luz, o anjo que estava mais próximo de Deus, mas ao querer usurpar o trono de Deus, fazendo-se semelhante a ele, reuniu um terço das milícias celestes e travou uma batalha com as hostes angelicais fiéis, sendo derrotado depois de uma dura batalha contra o arcanjo Miguel, cujo nome original é Micael, que significa quem é como Deus, sendo depois precipitado no Hades, inferno. Essa batalha está descrita em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado na terra e com ele os seus anjos caídos. E também, desde que o homem foi expulso do paraíso, Lilith passou a ser um demônio noturno, destruidora de casamento, a pombagira, uma espécie de vampira, símbolo de Satanás. Quando Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, de onde vieste? E ele responde, estou a rodar pelo mundo. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Dessa frase também surge o conceito da pombagira, da deusa Lilith que ronda a terra para destruir os casamentos. Satanás pode perfeitamente simbolizar, então, este demônio híbrido, na forma de uma bela mulher, uma serpente. Lúcifer é, na verdade, chamada a deusa Vênus da beleza. Portanto, Satanás se apresenta com aspectos femininos. Alguns consideram que Caim seria filho de um pecado, sendo o primeiro a derramar sangue sobre a terra, dando início ao culto da fertilidade, com oferendas de sangue sobre o solo. Talvez por isso não seja mera coincidência que Lilith seja venerada como a Mãe Terra, a primeira mulher que surgiu da terra, cultuada desde a antiguidade através de nomes sincréticos e femininos: Mãe Terra, Gaia, Astarote, Astarte, Inanna, deusa Vênus e muitos outros através do sincretismo religioso. Os judeus da antiguidade temiam terrivelmente a Lilith. Consideravam um espírito da noite que era simbolizada por uma coruja. Muitas lendas foram criadas em cima dela. Lilith representa a prostituta, a mulher que carrega um cálice de abominação, Babilônia a Grande. Ela se senta sobre o dragão. O ato dela sentar sobre o dragão é metaforicamente um ato de cópula sexual, revelando sua depravação com os reis da terra, representando o seu culto abominável e dominador. Também nas escrituras hebraicas, no Talmud e no Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio. Muitas pessoas pensam que a Bíblia não apresenta mitologias, mas ela apresenta sim. Mitologias e metáforas são muito comuns e possuem significados espirituais e simbólicos. Muitas narrativas são verdades espirituais apresentadas através de mitos, como no caso do Leviatã, pois sabemos que monstros como dragões não existem, mas a Bíblia se usa deste mito para falar de Satanás. Em Ezequiel 29, do 2 ao 4 diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, e repousa no meio dos teus rios. E que dizes: o rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis nos teus queixos, e farei que os peixes dos seus rios se apeguem a tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios. E todos os peixes dos seus rios se apegarão às suas escamas. E em Jó 41:1 fala sobre o Leviatã. Poderás caçar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27:1. Alguns identificam que Lilith é mencionada em Isaías 34, 14 e 15. Mas na verdade esse texto fala sobre a coruja, pois a coruja nesse texto é chamada de Lilith.
E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos, Lilith, ali pousarão. Então aqui na versão original em hebraico, a palavra para animais noturnos é Lilith. Bom, então é isso. Um grande shalom a todos, um forte abraço. Então vocês vejam, né, que o que está sendo ensinado nos últimos dias, né, nós estamos realmente nos últimos dias, está sendo ensinado esoterismo, misticismo no lugar da verdade, né? Então, isso tudo está vindo à tona para a gente não ser enganado, né? É por isso que nós temos que nos alicerçar realmente, estarmos alicerçados em Yahushua e lendo a Escritura para não sermos enganados, né? Porque a Escritura diz, né, que o meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento da verdade e de conhecimento até mesmo dessas seitas para não serem enganados nesses lugares. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube, tá? E sejam livres de todo engano das trevas, de toda a religiosidade, todas as seitas, hipnose, misticismo, tá? E realmente estejam firmes em Yahushua, né? Porque esses dias serão dias terríveis, cada dia será pior que o outro, né? Então não se engane que nós realmente estamos nos últimos dias, tá? Então sigam a Yahushua, não sigam homens, não sigam, mas sigam somente a Yahushua, que é o único pastor. Até a próxima.